A Secretaria da Assistência Social de Ribeirão Preto realizou um chamamento público para selecionar 3 organizações da sociedade civil que vão administrar o SAICA da cidade. As entidades devem auxiliar a Prefeitura no cumprimento das determinações judiciais após uma série de irregularidades apontadas pelo Ministério Público. 3 organizações da sociedade civil foram selecionadas para administrar o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em Ribeirão Preto. O resultado foi publicado no Diário Oficial. O Instituto Acolher Assistência Social, o Instituto Evolução de Educação, Assistência Social, Inovação e Pesquisa e o Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania irão gerenciar 3 unidades, cada uma com capacidade para até 20 acolhidos. O critério de escolha foi feito em cima dos editais, eles apresentaram toda a documentação, está apresentando, inclusive precisa ter também no conselho do CMDCA, no conselho também precisa ter registro lá. A administração vai ser feito através de uma fiscalização da secretaria sobre essas OSC, que a gente vai estar acompanhando da melhor forma possível o que será desenvolvido ao longo do tempo. A legislação prevê que os serviços de acolhimento são da gestão da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social. Essa gestão pode ser pública ou pode ser terceirizada através de OSCs, que é o caso que a Prefeitura está optando nesses 3 novos serviços. Nós já temos 2 serviços no município que funcionam dessa maneira. Então, não é uma novidade propriamente o modelo, mas a ampliação desses serviços para nós aqui é muito importante porque há um excesso de ocupação no SAICA 1, que é o da Prefeitura, de administração direta. Então, com essas novas unidades, a gente acredita que vai haver uma redução aí dessa lotação. O SAICA de Ribeirão Preto está sob fiscalização do Ministério Público, após denúncias de possíveis irregularidades no atendimento prestado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a unidade também apresenta problemas estruturais, com danos visíveis na infraestrutura. O SAICA 1 é uma instituição altamente problemática sobre o problema estrutural, de recursos humanos, enfim, o que a gente atribui ao excesso de lotação. É um equipamento que às vezes chega a ter 60 crianças, às vezes mais, já aconteceu de ter 70, uma vez aí há uns meses 80, sendo que a capacidade é de 48. Então, esse tipo de situação acaba tornando totalmente inviável um trabalho adequado em prol da criança e adolescente. No caso da ação civil pública do SAICA 1, a Prefeitura está cumprindo na nossa avaliação o que foi determinado, colocou lá algumas enfermeiras, colocou novas assistentes sociais, alguns educadores, enfim, algumas determinações que foram feitas estão sendo cumpridas. O município deve contratar 15 educadores até novembro deste ano. A denúncia sobre a falta de profissionais adequados no SAICA de Ribeirão Preto foi acatada recentemente pelo ministro Gilmar Mendes em Brasília. Ele estipulou o prazo de 10 dias para que a Prefeitura apresente uma resposta sobre os problemas. A primeira ação que nós ajuizamos com relação a esse assunto já é de 2022. Ela questionava a falta de pessoal no SAICA, a necessidade de novos profissionais. Na época, essa ação, nós tivemos uma vitória parcial com relação a necessidade de adequações sanitárias e adequações no prédio, mas com relação ao pessoal, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o município não era obrigado a fazer isso porque estaria na autonomia da Prefeitura a decisão de contratar ou não os servidores. Houve um recurso dessa decisão e esse caso hoje está no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Gilmar Mendes e recentemente ele aceitou o caso no intuito de verificar se há uma inconstitucionalidade na violação dos direitos humanos dessas crianças. Isso já foi encaminhado para o promotor, todo um planejamento de trabalho do SAICA, e o promotor já está sabendo disso em forma da estrutura física, de profissionais, então tudo isso já foi feito e o promotor já está sabendo. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Doutora Gisele Costa, advogada, especialista nessa área do terceiro setor da assistência social, nos atende gentilmente aqui no nosso canal digital. Doutora, bem-vinda mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Qual que é a importância da parceria entre o poder público e essas organizações na gestão de um serviço tão importante como o do SAICA? Doutora, ótima tarde.
Ótima tarde para vocês, para todos que nos assistem. Bom, essas parcerias com as organizações da sociedade civil junto ao poder público são muito importantes para a sociedade. Por quê? O terceiro setor tem atendido uma demanda reprimida, por sinal, do qual o poder público não tem condições de atender, que é o caso do SAICA. Só houve esse chamamento público porque o SAICA está com muitos problemas, dentre eles o excesso de atendidos, de acolhidos, e houve essa necessidade. Então, o terceiro público tem feito um trabalho excelente para a sociedade, de relevância social e de interesse público, atendendo essa demanda que o Estado não consegue atender. Doutora, e de que forma essas novas entidades elas podem contribuir para corrigir essas irregularidades apontadas pelo Ministério Público? Bom, primeiramente, o que eu indicaria, sugeriria que houvesse um processo seletivo extremamente rigoroso na contratação desses profissionais que vão atuar nessas instituições. Por quê? Tem que ser um profissional devidamente qualificado e capacitado para o acolhimento dessas crianças e desses adolescentes que estão no SAICA. Haja vista que são crianças que já sofreram muitas vulnerabilidades, negligências, abusos, violências, então elas precisam de um trato, um cuidado excepcional aí, para que elas saiam dessa situação da institucionalização. Então, primeiramente, um processo seletivo adequado para a contratação dos profissionais que vão atuar junto do SAICA. Quais critérios devem ser avaliados nesse processo de seleção dessas organizações para garantir, de fato, um atendimento de qualidade, doutora? Primeiro, que essa instituição tenha capacidade operacional de executar um projeto, um serviço como o SAICA. Eu acredito que no chamamento público o edital já previa essa situação de que essas instituições devem ter essa capacidade operacional e técnica, e isso quer dizer o quê? Toda uma estrutura física e uma estrutura de RH. Então, minimamente, ela já tem que ter profissionais capacitados e qualificados para já dar início na execução do serviço do SAICA. E, depois disso, com o termo de fomento já celebrado com o poder público, ela inicia a contratação dos demais profissionais. Então, inicialmente, ela tem que ter essa capacidade de poder executar um serviço tão importante para o nosso município como é o SAICA, que é um acolhimento institucional para criança e adolescente. Agora, doutora Gisele, como garantir que mesmo com essa terceirização a gente tenha uma fiscalização efetiva para garantir que aquele serviço contratado está sendo cumprido? Bom, nós temos dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social um setor que é específico para fiscalizar e avaliar todas as parcerias, que são celebradas com o terceiro setor, que são celebradas com as organizações da sociedade civil no município de Ribeirão Preto. Além desse setor de entidades, dentro da própria secretaria, nós ainda temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também é um agente fiscalizador, do Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e do Adolescente, e também o Conselho Tutelar. Então, nós temos 3 organismos que podem fazer essa fiscalização, mas, além disso, a necessidade de um acompanhamento do plano de trabalho que foi aprovado, tanto no CMDCA, quanto nesse setor que fiscaliza as instituições que celebram parceria com o poder público. E lembrando que essas parcerias são tão importantes não só pela relevância social e interesse público e pelo trabalho realizado pelas instituições, que na sua maioria é de excelência, mas também, gente, traz uma economia para o município. Se a gente considerar que uma assistente social da prefeitura ganha em torno de R$5.000 por 20 horas de trabalho e as assistentes sociais das instituições ganham em torno de R$4.000 por 30 horas de trabalho, só aí você já vê a economia que tem para os cofres públicos quando a gente faz essas parcerias. Doutora, obrigado pela presença aqui, ótima semana e até a próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Até.